vamos a mais uma questão de lógica matemática. A próxima questão diz: assinale a alternativa cuja proposição é uma tautologia. Então você já viu em questão anterior, tautologia é uma sentença sempre verdadeira. As sentenças podem ser classificadas de três formas: tautologia, sentença sempre verdadeira; contradição, sentença sempre falsa; e contingência, sentença que tem resultado verdadeiro ou resultado falso na mesma sentença ao você executar a tabela verdade. Bom, vamos partir então para identificarmos qual é a tautologia. A primeira sentença é a sentença não P e Q. Bom, o resultado da tabela verdade é: partimos de P, Q, depois negamos P, depois vamos pegar o não P e o Q. Bom, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na sequência temos a negação de P. Se P é verdadeiro, muda para... Se os dois são verdadeiros, fica verdadeiro. Aliás, negando P, verdadeiro fica falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Agora, não P com o Q. Vamos unir esses dois pelo E. Unindo pelo E, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, a terceira sentença é verdadeira e as demais são sentenças falsas. Logo, essa sentença é conhecida como contingência, que é o tipo de sentença mais comum, que dá verdadeiro e falso. Bom, partindo para a nossa próxima sentença: P ou não Q. Começamos com P, depois Q, depois temos o não Q, e depois pegamos P ou não Q para finalizarmos. Bom, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, negando o quê? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora unindo pelo ou. Cuidado, que vamos unir a primeira sentença com a terceira pelo ou. Verdadeiro ou falso dará verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso é falso, as duas falsas. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Então isso aqui também é uma contingência. Temos aí contingência. Vamos à próxima sentença. P ou, a sentença é P ou, P então Q. Essa sentença tem tabela. Primeiro P, depois faremos Q, depois temos o P então Q. E vamos finalizar com P ou, P então Q, que é a última parte. Bom, começando, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Com então, ocorrendo o V seguido de F é falso. Então a segunda linha é falsa, as demais são verdadeiras. E a última sentença será feita com P, unindo pelo ou, com P, então Q. Unindo a primeira coluna com a terceira, se acontecer dois falsos, a sentença fica falsa. Só que não existe, ó. Verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro, verdadeiro com falso dará verdadeiro, falso com verdadeiro dará verdadeiro e falso com verdadeiro dará verdadeiro. Então essa sentença é tautologia. Tudo ok? Então temos aí a tautologia que a questão pediu, gabarito letra C. Só que nessa questãozinha teve um problema. Teve mais de um gabarito. É claro que a questão tem que ser anulada. E certamente foi com recursos. Então vamos continuar, ó. Vamos na sequência ver a letra D e a letra E, o que acontece. Letra D, P, E, Q, então, Q. Resultado lógico disto é P, Q, P, E, Q, e depois fazemos P, E, Q, então Q. Resultado, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Unindo pelo E, a sentença pelo E, se as duas são verdadeiras é verdadeiro, o restante fica falso. Agora, vamos pegar esta sentença com P, ó, nessa ordem. Ó. Primeira verdadeira, segunda falsa, dará falso.
Temos algum caso onde o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso? Onde um é verdadeiro e o 2 é falso? Não. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com verdadeiro não é VF, é FV, é verdadeiro. F com F é verdadeiro e F com F é verdadeiro no então. Isso aqui também é uma tautologia, então essa questão ficou com duas sentenças, tautologia. Duas tautologias, tanto letra C quanto letra D. E a última, P, que, P, se, somente se, que é o símbolo aí das duas setas. A seta nos dois sentidos, duas setas não, seta nos dois sentidos é o se, somente se. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então temos as duas verdadeiras, fica verdadeiro, uma verdadeira, outra com outra falsa, falso, falso com verdadeiro, falso, e as duas falsas é verdadeiro. O se, somente se, só é verdadeiro quando as proposições têm o mesmo valor lógico. Bom, minha gente, foi feito aí cada sentença. Essa sentença também é uma contingência. E temos apenas, né, no caso, temos duas tautologias. O gabarito dado foi letra C, só que letra D também é uma tautologia. Então, esse tipo de questão, é claro, que terá que ser anulada pela banca. O pessoal entra com recurso e anula tranquilamente. Só pode ter uma verdadeira. Então, tivemos uma contingência, duas contingências, três contingências e duas tautologias nessa sequência de questões. Eu espero que você tenha acompanhado. Como eu disse, é necessário treino para que você ganhe a habilidade e faça rapidamente essas tabelas para que possa chegar logo ao resultado. Tudo ok? Está aí mais uma questão. Até o nosso... Vamos continuar com a nossa resolução de questões da IADES. Observe aí o próximo texto. Sob o ponto de vista da lógica proposicional, a negação da proposição. Então a questão foi clara no que foi solicitado. Eu quero a negação da proposição. Bom, temos aí as nossas proposições. Está aí para que você veja. Primeira proposição, Paulo trabalha e Mariana não dorme. Paulo trabalha ou Mariana não dorme. Paulo trabalha e Mariana dorme. Paulo não trabalha e Mariana dorme. Bom, a nossa sentença é se seguida de então. É chamado de condicional. Então, o que a questão quer é a negação de uma sentença condicional. Bom, primeiro, antes de resolver a questão, vamos partir para relembrar as negações de sentenças. Vamos ver a nossa sentença. O que você tem que ter em mente é isto aqui. A sentença e a sua negação. Na lógica matemática, as regrinhas são as seguintes, você tem que memorizar isso. Ó. Se uma sentença tem um conectivo e, A e B, você vai trocar pelo ou e negar as duas. Vai escrever não A, negando A, ou não B. Então, o e troca por ou e nega as duas sentenças. Bom, a negação do ou. Isso aqui é conhecido como leis de Morgan. A negação do ou é feita com e, troca o conectivo e nega as duas. Nega a sentença A, nega a sentença B. Bom, a negação do então. A, então B, que é a sentença condicional. A, então B é negado com A, permanece o A, E, troca o então por E e nega apenas B. Então, esta é a solução que está sendo proposta. A pedida, a negação do então, que é a condicional, é reescrever a primeira sentença A e negar a segunda. Bom, temos a negação do ou A ou B, que é a sentença A, se, somente se B. E a negação da sentença A, se, somente se B é ou A ou B. Bom, minha gente, como eu disse, vamos aplicar essa regrinha aqui, ó, a negação do então. Troque por e negue a segunda sentença. Vamos ver a solução do problema? Uma vez que você memorizou isto, é a chave para você responder rapidamente questões de negação. Vamos então ver a nossa solução, como é fácil. Então você vai fazer o seguinte, ó, do ponto de vista lógico, a negação de se Paulo trabalha, então Mariana dorme, temos que tirar o então e trocar pelo e. Claro que o se desaparece, porque o se indica a existência do então, é uma condicional. E nega a segunda, temos que dizer que Mariana não dorme.
Não nega a primeira, nega só a segunda. Logo, a letra A, Paulo trabalha, está correto, e Mariana não dorme. Olha o E e o não. Então, o gabarito da nossa questão está aqui, ó. O gabarito da nossa questão está na letra A. Bom, por que não é a letra B? Porque ele não trocou o conectivo corretamente, ó. Ficou o OU, está errado. Letra C, tem o OU, está errado. Letra D, tem o E, mas cadê o não? Está faltando a negação da segunda. E a última negou a primeira, que não pode, e faltou o não na segunda. Então, tem dois erros aqui. Tudo ok? Todos conseguiram aí acompanhar. O gabarito da nossa questão está aí, ó, marcado é a letra A. Estão observando aí como é fácil? Você tem que memorizar esses princípios da lógica matemática. Uma vez que você memorizou o que é a tautologia, saber fazer uma tabela verdade, como negar uma sentença, então essas ideias, né, são colocadas pela IADES em prova. Não é uma prova difícil, existem provas de raciocínio lógico muito mais complexas do que essas questões, que são questões da ESAF, questões do CESP, mas uma vez que você aprende isso aqui, está preparado para essa banca, para o momento da prova. Até a nossa próxima questão. Vamos à próxima questão da IADES. Vamos ver o texto. Sabendo que a proposição está frio, temos aqui a nossa primeira sentença simples. A proposição está frio e ela é verdadeira. E chove muito, essa sentença é a sentença falsa. Os valores lógicos das proposições. Raiz de 3 maior que 1, então está frio. Raiz de 3 menor que 1 e não chove. E está frio e ou chove muito, são respectivamente. Então temos três sentenças compostas. Uma condicional com então, outra condicional com o e outra condicional não, outra conjunção, que é o e a outra disjunção com ou. Então temos três sentenças compostas, queremos saber os valores lógicos delas, sabendo que está frio é sentença verdadeira e chove muito é sentença falsa. Vamos ver a solução desse nosso problema? Bom, a questão diz que está frio é sentença verdadeira. Já chove muito, sentença falsa. Vamos retomar aqui para observar. Está frio, sentença verdadeira. Chove muito, sentença falsa. Com base nisso, vamos ver os resultados das sentenças. Faltou um aqui, ó. Está frio ou chove muito, que é a nossa terceira sentença. Bom, está frio, verdadeiro. Ou chove muito, sentença falsa. Com o ou, sentença verdadeira ou falsa tem resultado verdadeiro. Então já sabemos que a última sentença é uma sentença verdadeira. Bom, vamos então para a primeira e a segunda. Se está frio é verdadeiro, bom, raiz de 3 maior que 1 pode ser tanto verdadeiro ou falso. Ó. Cuidado, a tabela do então ela é assim. Ó. Se eu tenho a primeira sentença verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeiro, falso, o então só é falso neste caso, falso. Bom, observe que os demais casos são verdadeiros. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa. Então, não temos como determinar. Mas a próxima é com e. Vamos ver aí? Chove muito é sentença falsa. Sentença chove muito é falso, então o resultado lógico disso aqui já fica falso. Ó, temos falso de qualquer jeito. Tudo certo? Já temos falso de qualquer jeito. Tá? Independente desse resultado. Já essa sentença aqui, se eu colocar verdadeira, a primeira, verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro, ou falso com verdadeiro também dará verdadeiro. Então a primeira sentença é verdadeira. A segunda sentença é falsa e a terceira sentença é verdadeira. Está aí resolvido o nosso problema. Tudo ok? Conseguiram observar? Veja que eu não sei se a raiz de 3 é maior que 1 ou raiz de 3 menor que 1 no problema. Bom, você pode responder isso aí, é claro, matematicamente. Vamos repetir essa ideia? Independente disso, podemos chegar ao gabarito. Bom, mas se considerar, é claro, o valor da raiz de 3, vamos apagar tudo e refazer. Vamos fazer aí, considerando a raiz de 3.
para ver se o resultado muda. Raiz de 3 maior que 1, se você sabe quanto é a raiz de 3, vai ficar 1,73. Se você souber disso, ó, então essa sentença ela é verdadeira. Bom, está frio, também sentença verdadeira. E verdadeiro, então verdadeiro, obtém o resultado que eu disse antes, verdadeiro. Já raiz de 3 menor que 1, raiz de 3 é 1,73. É menor que 1? Claro que isto é falso. É maior que 1, verdadeiro. Menor que 1 é falso. Chove muito, vimos que é sentença falsa. E falso e falso, o resultado disto aqui é falso. Bom, já a nossa última sentença foi está frio ou chove muito. Vimos que está frio verdadeiro ou chove muito falso, então o gabarito dessa questão, obviamente, é verdadeiro. Veja que podemos chegar ao resultado, mesmo que você não saiba quanto é a raiz de 3. Se você sabe quanto é a raiz de 3, ótimo, você vai facilmente responder a questão. Se você não sabe quanto é a raiz de 3, independente disso, chegaria o gabarito do mesmo jeito. Olha que coisa boa. Então é verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos lá o gabarito. Ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro. O gabarito da nossa questão é a letra A. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Estão vendo aí como é fácil resolver a questão? Essas questões são questões de raciocínio lógico, mas envolveu aí um pequeno detalhe de matemática, o valor da raiz de 3, que é importante para você chegar ao resultado disso. Em prova de concurso, é bom saber quanto é a raiz de 2. Raiz de 2, 1,41, é importante que você saiba, 1,4. Raiz de 3, 1,73. Às vezes aparece em prova a raiz, é bom que você saiba o valor. E da raiz de 5, pelo menos essas, 2,23, é claro, aproximadamente, porque não são valores exatos. São dízimas não periódicas, números irracionais. Bom, minha gente, foi bom aí até o momento. Espero, né, que você esteja gostando aí e resolvendo as questões também. É claro, você pode tentar resolver a questão antes, depois a gente assiste o vídeo e vai ver a resolução e o gabarito. Tá certo? Então, até a nossa próxima questão. Vamos continuar com a resolução das questões da IADES. Agora vamos para a prova realizada pela Eletrobras. Ó, na Eletrobras, distribuição no estado de Piauí, eletricista auxiliar, prova realizada em 2015 pela IADES. Temos aqui o raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico matemático. Então, na prova você vai ter também questões de matemática do ensino fundamental. A IADES tem esse hábito e aparece nos editais da IADES. Tá bom? Na verdade, quando aparecer raciocínio lógico matemático, você vai ver que a maior parte das questões é justamente da matemática básica e menos da parte de lógica proposicional. Bom, vamos à resolução da nossa questão. A questão diz, no almoxarifado de uma empresa estão 48 caixas, cada uma com 15 rolos de fio de 2 milímetros. Esse material deve ser enviado em partes iguais para 6 obras de uma empresa. Quantos rolos de fio cada uma obra receberá? Isso que a questão pede. Veja que a espessura do fio não tem importância na resolução desse problema. Foi colocado esse dado aí, mas não tem relevância nenhuma. O importante é que temos 48 caixas, cada caixa tem 15 rolos. E depois temos que pegar essa quantidade total e dividir em 6, porque são 6 obras. Então vamos à resolução do nosso problema. Então o problema é simples, pegar o 48 e multiplicar por 15. Resultado, para obter o total de rolos, 48 vezes 15, não esqueça que é sem calculadora. 5 vezes 8, 40, 5 vezes 4, 20 e 4, 24. 1 vezes 8, 8, 1 vezes 4, 4. Então o resultado disso é 0, 2, 7. 720 rolos. Temos 720 rolos para enviarmos para as 6 obras. Bom, o que temos que fazer agora? Então, dividir pelo número de obras. São 720 rolos. Agora, temos que dividir 720 dividido por 6. Então, fazendo o cálculo, para você que não lembra quanto é, dividindo por 6, 7 por 6 dará 1, 6 baixa 1, ó, fica 1 a diferença, baixa o 2, 12 por 6, 2, 12, sobra 0, baixa o 0, vai dividir, coloca o 0 aqui, então são 120 rolos para cada obra. Cada obra receberá 120 rolos. Então, o gabarito da nossa questão é letra C.
Está aí o gabarito da nossa linda questão aí de raciocínio lógico matemático. Eu espero que você tenha acompanhado. Caso não entenda, já sabe, né? Você deve rever as resoluções e depois refazer a lista sozinho. Aí você vai aprender. O ideal é responder a mesma questão uma vez, duas vezes, você vai memorizando os textos. Na hora que você chegar na prova e olhar para a questão, você sabe como resolvê-la. É assim o caminho para aprender as questões de matemática. Ficamos por aqui nessa questão. Até a nossa próxima. Mais uma questãozinha da prova. Continuando. Um leiturista trabalhando 4 horas por dia durante 8 dias, são 4 horas por dia, trabalhando 8 dias, consegue visitar 480 residências para fazer a leitura da conta de energia. Nas mesmas condições, se ele trabalhar 6 horas por dia durante 5 dias, quantas residências irá visitar? Então temos aí a interrogação. Bom, isto aqui é um probleminha de regra de 3 composta. Vamos ver aí os dados e como resolver a nossa questão. Temos o número de horas por dia, temos a quantidade de dias e temos também a quantidade de residências. Significa que temos 3 grandezas envolvidas. Bom, eu sei que, trabalhando 4 horas por dia, o leiturista, em 8 dias, visita 480 residências. Trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, quantas residências ele vai visitar? Se uma regra de 3 envolve mais de 2 grandezas, é uma regra de 3 composta. E para resolver existe uma técnica. Primeiro, vamos escolher aqui a grandeza que tem a variável x. Residências. Bom, vamos verificar o efeito das horas por dia sobre a leitura das residências. Vamos ler mais ou menos residência. Temos menos, passou de 4 para 6. Na verdade, temos mais horas por dia. Vamos reescrever isso aqui, embora não tenha relevância essa ideia, mas vamos colocar, temos mais horas por dia. Passou de 4 para 6. Isto vai implica em mais ou menos residências que serão lidas a conta no medidor. Claro que serão mais residências. Se temos mais horas por dia, leremos mais residências. Significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Na hora de resolver a questão, é claro que você não vai escrever isso aqui. Eu estou mostrando, escrevendo, para que você possa entender a resolução e relembrar. Agora, o efeito dos dias sobre residências. Temos menos dias, passou de 8 para 5. Então, menos dias. Se temos menos dias, temos menos residências que serão lidas. Se temos menos dias, menos residências também é diretamente proporcionais. Então eu já sei que horas por dia é diretamente proporcional a residências e dias é diretamente proporcional às residências. Agora é resolver a questão. Eu vou escrever primeiro 480 sobre x igual, multiplico as duas outras grandezas. 4 sobre 6 e 8 sobre 5. Se é diretamente, você deve escrever sem inverter a razão. Esta fração. Se for inversamente, deve ser invertida. Agora eu posso simplificar o 4 dividindo por 2 e o 6 por 2. Simplifica 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Bom, logo teremos que 480 sobre x será igual a 2 vezes 8, 16, e 3 vezes 5, 15. Bom, agora podemos multiplicar meios e extremos. Vai ficar 480x igual, 480, vamos reescrever aqui, 16 vezes x, 16x será igual a 15 vezes 480. Bom, multiplicando 15 vezes 480, o resultado disso será 0.
5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20. E 4, 24. Com mais ó, os 480. O resultado será 0,027. 7.200. Bom, depois temos que dividir 7.200 dividido por 16. Resultado, 7.200 dividido por 16. Vamos fazer nossa continha aqui ó, no canto. 7.200 dividido por 16. 72 por 16 dará 5, 5 passa, dá 80, 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4 e 2, 6, ó, vai sobrar 80. E aí, 80, depois dará 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 e 3, 8, ó, baixa 8, 0 e finaliza. Então, resultado, 480 residências serão visitadas. Residências. Então, a resposta da nossa questão, 480 residências. É claro que você não precisava escrever tudo isso que eu escrevi. A questão pode ser feita de uma maneira muito mais rápida, só o cálculo, tá bom? E é isso que você tem que fazer na prova. Esse detalhamento é para que você possa acompanhar e entender a questão. O gabarito da nossa questão, então, 400 e, vamos voltar aqui, o cálculo deu 450, eu anotei 480, vamos apagar, não é 480, o resultado da divisão foi 450, corrigindo, ó, o resultado foi 450, não foi 480. Então, o gabarito da nossa questão é letra B. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, bastante atenção na hora de resolver a questão. Eu não precisava fazer tudo aquilo. Na hora da prova, bastava fazer isso aqui, ó. Na hora da prova tem que ser rápido. Você fará horas por dia, dia e residências. Horas por dia, 4. Número de dias, 8. 480 residências. Horas por dia, 6. Durante 5 dias. E o número de residências, X. Então, fazendo o nosso cálculo, ó, menos dias, menos residência, diretamente proporcional. Mais horas por dia, mais residência, diretamente proporcional. Então, você vai fazer logo, escrever a sentença 4 sobre 6, 8 sobre 5. Podemos simplificar, como eu disse, ó, cortando, dividindo por 2 dá 2 e 3. Resultado, 480 sobre x, igual a 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. Logo, o que é que temos? Temos que 16x será igual a 15 vezes 480. Significa 4.800, se eu multiplicar por 10, mais metade, que é 2.400. Olha como é rápido fazer essa conta, ó. 7.200. Então, dá 7.200 e depois eu divido por 16. Infelizmente, né, vai ter que fazer essas continhas e o resultado disso aqui já sabe, ó, 450. Se temos mais horas e menos dias, o efeito final vai ser esse, o gabarito letra B. Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado aí a resolução da questão, tá bom? Acompanhado a resolução da questão e vamos ficar por aqui, né? Nesse instante a gente começa.